Olá malta, bom dia! Hoje eu quero partilhar com vocês porque estou a tentar voltar ao meu dia físico em 2026. E o primeiro ponto são, malta, os anúncios. Se estão aqui no YouTube, sabem que se não têm o YouTube Premium, cada vez tem mais e mais anúncios para tudo. E eu entendo, eu quero monetizar o meu canal, eu quero ganhar dinheiro com o YouTube, mas chega um ponto que estou a ver um vídeo de tipo 20 minutos e cada 5 minutos pausa para um anúncio. E acho isto é demasiado. Depois, as plataformas de streaming tipo Netflix era tão conveniente, tão fixe, pagavas um bocadinho, não tinhas anúncios, tinhas muitíssimas coisas para ver. Agora, anúncios se não pagas mais, cada vez é mais caro, tinha menos coisas, estás a ver uma série ou um filme e de repente já não está disponível, não é para mim. E eu sou dessa gente que, honestamente, gosta de ver as mesmas coisas uma vez e outra, assim que acho que no meu caso individual faz sentido ter um mídia físico e poder vê-lo quando eu quiser, tranquilamente, sem anúncios, e sem nenhum problema desses. Em segundo lugar, que muitas vezes para ver tudo de forma legal tens que ter muitas plataformas distintas. Queres ver a última série de que está em trend? Ah, pois está na HBO. Queres ver Squid Games? Tens que estar na Netflix. E, pessoalmente, o que eu faço normalmente é espero que esteja uma temporada uma coisa completa, pago um mês, tipo na Netflix, vejo tudo. Na realidade só faço a Netflix, porque não quero nem pensar ter que fazer isto em várias plataformas, e sinto que tal é cómodo, e se já sabes que vas a gostar de algo, e se eres o tipo de pessoa que o vê várias vezes, por que não tê-lo físico para ti em melhor qualidade, saber que o tens para sempre, sem anúncios, sem subscrições? Na minha opinião, vale a pena. Em terceiro lugar, esta tendência das subscrições é de que tudo seja de pago e que estás a ver a tua série de repente já não a tens, ou queres ver uma série mas não está no teu país, tens que utilizar uma VPN para conseguir ver a série que queres ver porque coisas de copyright não sei o quê, quando podes simplesmente tê-la tu fisicamente. E, obviamente, o digital streaming são super convenientes, são super úteis muitas vezes, são super fixos para experimentar coisas novas e têm muitas vantagens. Mas, malta, no seu estado atual de subscrições, que todavia tenham anúncios, cada vez com mais preços e acho eu às vezes de pior qualidade das coisas que eles fazem, para mim me está a deixar de valer a pena. Em quarto lugar, eu tenho sempre tido, desde que sou pequena, este sonho de ter a minha própria biblioteca em casa e sempre pensei que essa biblioteca ia consistir de livros. Mas agora, com 32 anos, e tendo em conta o panorama mundial, econômico e social atual, acho que vou investir também em CDs de música, em filmes, em manga, em comics, e em mídia que eu gosto, eu sei que vou gostar e que eu quero poder desfrutar quando eu quiser, sem anúncios, sem subscrições, sem dizer, este mês tenho que renovar a subscrição nesta plataforma porque quero ver esta série e não na outra. E sinto que estamos a caminhar já na distopia e esta é a minha pequena rebelião, se pode dizer assim, contra isso. Agora bem, tenho que dizer-vos, estou a ver muito conteúdo ultimamente de que a trend analógica está a considerar-se uma coisa muito consumista. Eu tenho que dizer, na defesa do trem analógico, que, obviamente, isto se pode convertir numa coisa consumista, mas tudo depende de como estamos a consumir. Um consumo consciente e intencional é consumo, mas não é sobreconsumo. E, na minha opinião, e como vocês sabedes, se vedes os vídeos do canal, eu acho que somos seres materiais, com uma cultura material, e o material é importante para nós. O problema é quando temos um excesso excessivo, que sim, quem diz a cada quem de nós que é excessivo, mas é por isso que temos que fazer essas pausinhas que sempre falo, reflexionar, escrever se calhar, e num caderno, porque estamos a comprar, o que queremos comprar, estamos realmente a querer isso, queremos que esse objeto esteja a dar-nos uma identidade, a tentar solventar um problema que se calhar não vai solventar, porque, malta, quantos cadernos e agendas eu tenho comprado e não me fizeram uma pessoa organizada produtiva? Quanta roupa eu comprei para ser uma pessoa que leva essa roupa e não a levo porque eu não sou essa pessoa?
nem sequer estou cómoda com essa roupa, não gosto dessas cores, mas eu achava na minha cabeça que ia comprar isso, ia vesti-lo, e ia ter uma vida totalmente distinta. E não funciona assim. Essa pausa, essa reflexão sobre o que consumimos, é o que vai garantir que consumamos de uma maneira mais presente e intencional e menos consumista. Porque não podemos escapar do consumo, mas podemos fazê-lo melhor. Podemos tentar comprar de segunda mão, podemos tentar reciclar, reutilizar, podemos fazer tantas coisas pequenas que não são exageradas, que são só pequenas inconveniências, a maior parte das vezes, que ajudam a que não sejamos sobreconsumistas, mas que sim podamos desfrutar as coisas. Eu tive uma experiência, já faz mais de 10 anos, tive uma experiência de ultra minimalismo e tenho que dizer-vos, consumia muito pouco, mas eu não era feliz porque acabei com uma mentalidade de que as coisas eram para cobrir as necessidades, que é verdade, mas acabei por não sentir prazer da comida, das atividades, dos objetos em geral, e acabei com uma vida que era mais vazia. E obviamente isto não sucede a todo mundo, mas pode suceder. Então, reflexionar sobre o que temos e por que o queremos é tão importante. Eu tenho arrependimentos de ter doado tantos dos meus livros. Porque não acabaram na biblioteca, acabaram na loja de segunda mão do barrio. E, em segundo lugar, porque o que eu estava a tentar fazer, ou doar, ou desfazer-me desses livros, era conseguir uma liberdade que eu não conseguia. Eu estava a tentar ser feliz e ser livre, reduzindo o número de coisas e tentando viver como uma pessoa que pode levar tudo numa mochila e já está. Esse pode ser um modo de vida bom para muita gente, pode ser prazeroso para muita gente, mas não foi para mim. Então agora tenho uma coisa onde consumo, tento ser uma consumidora mais consciente, mas não quero nem ser nem super minimalista, nem super maximalista, quero tentar encontrar um estádio intermédio. E para mim, neste momento, o treino analógico é uma coisa positiva. Obviamente, se decidides que queredes mais mídia físico, e começades a comprar tudo porque sim, também coisas das que se calhar não gostades, podes fazer uma pausa, podes pensar, realmente gosto desta série, destes filmes, para tê-los todos, ou se calhar só gostas do primeiro e estás a comprar o resto porque queres completar a coleção. Essas pequenas perguntas são as que vão determinar se estás a consumir de uma maneira intencional ou não, mas o fato de consumir coisas físicas não é necessariamente pejorativo, acho que não é mau de por si, é o processo, a mentalidade e como estás a fazer. Estás a tentar comprar coisas que realmente vas a utilizar, que te vão a trazer felicidade e que vão a ser um ponto positivo a curto, meio ou longo prazo na tua vida, especialmente a meio e longo prazo. Mas adoraria saber o que opinam vocês nos comentários. Não sei se já ouviram a treino analógica, se estão aí interessados no mídia físico ou se preferem mais o digital. Deixem-me saber nos comentários. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!